Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, desfrutando desse tempo bom, tempo de culto, tempo de a palavra do Senhor a cada dia sendo rica nas nossas vidas. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá de trazer a palavra de Deus à igreja evangélica bíblica de Manaus, né? Sou muito grato a Deus por este momento aqui. Quero desfrutar deste momento, das ricas bênçãos do Senhor para a nossa vida. E o tema que eu tenho para tratar nesta noite se chama Deus proverá. Deus proverá. O texto está em 1 Reis, capítulo 17, verso 18 e 19. 1 Reis, capítulo 17, do verso 8 ao verso 16. Desculpe, do verso 8 ao verso 16, que diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler só o verso, eu vou ler só o verso 13 e 14, tá bom? Eu vou ler só o verso 13 e 14 e acompanhe aí a palavra do Senhor do verso do capítulo 17, do 8 ao 16, tá? Eu vou ler para nós fazermos uma leitura mais rápida. O verso 13 e 14 diz assim: Então Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. É interessante esse texto porque ele fala da provisão de Deus na vida do servo de Deus. E mais uma vez nós vamos tratar desse grande problema que nós estamos passando com relação à pandemia. Temos tido falta de muitas coisas, as coisas têm aumentado muito das prateleiras, a sociedade consumista consumindo cada vez mais e de uma maneira geral, os alimentos têm aumentado muito. Mas é interessante nós podermos analisar esse texto nesse prisma. Deus proverá. E eu digo verdadeiramente que Deus tem provido todas as nossas necessidades. A crise política e moral chegou ao nível insuportável. A crise espiritual não é menor. O enriquecimento ilícito em nome da fé tornou-se notório, né? Em muitos países, em muitas empresas. Homens maus escondem-se atrás dos púlpitos e fazem da igreja uma empresa. Do púlpito um balcão do evangelho e um produto dos crentes, né? A nação de Israel também estava em crise, semelhante aos dias de hoje, né? Acabe estava no reino, né, de Israel, e a crise, por outro contrário, era terrível. Nesse contexto que Deus levanta um homem em tempo de crise. As coisas já estavam difíceis, agora elas estavam cada vez pior. Deus manda Elias ir para uma cidade, né, em busca de alimento. Interessante. Quero falar de 3 lições que podemos tirar desse texto quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus. Quando colocamos nossa fé na mão de Deus. Deus proverá. Deus proverá todas as nossas necessidades. Deus proverá todas as suas necessidades, meu irmão.
Não esqueça disso. Eu tenho visto muito testemunho de muitas pessoas evangélicas, irmãos, que diz que nesse tempo de crise, Deus tem suprido as necessidades. Deus tem mudado a direção de suas vidas. E não esqueça disso. Deus proverá em tempo de crise. Jesus disse que a seca, a falta de chuva no tempo de Elias durou 3 anos e meio. Tiago também diz que a falta de chuva, a falta de água no tempo de Elias durou 3 anos e meio. E você não sabe, ou você sabe que não é fácil viver sem água. Nós podemos até viver sem comer, um pouco, mas viver sem água é terrível, é terrível. Então nós podemos tirar aqui 3 lições para a nossa vida, como Deus supre as nossas necessidades. E eu queria que você meditasse nessa lição desta noite. Como Deus supre todas as nossas necessidades. Como Deus proverá todas as suas necessidades. Em primeiro lugar, Deus nos manda ir atrás do suprimento. Deus nos manda ir atrás do suprimento. Elias estava no lugar, Deus o manda ir atrás do suprimento, né? Deus tirou Elias do deserto e manda para uma cidade, né? Uma cidade. É interessante como Deus trabalha. Deus não manda você ficar parado. Deus não manda você ficar parado em casa. É tipo a pessoa que quer um emprego. Ela pede para Deus um emprego, mas fica em casa esperando que venha, que caia sobre a sua cabeça o emprego. Deus vai nos auxiliar. Deus vai nos guiar. Mas Ele manda com que nós venhamos sair. Né? Deus manda Elias para a cidade de Sarepta. Né? Deus manda Elias para essa cidade. O nome dessa cidade significa fornalha. E quando eu olho para a palavra fornalha, para mim significa suor. E suor significa trabalho. Deus nos manda trabalhar. A própria palavra de Deus diz que aquele que não trabalhe, não coma. Fornalha faz parte da agenda de Deus na vida do servo de Deus, né? Quando Deus chamou o homem, depois da queda, quando Deus disse, olha, do suor do teu rosto comerás. Do suor do teu rosto comerás. Então Deus diz para Elias, sai, vai para essa cidade. Lá tu vai encontrar alguém, né? Deus quer trabalhar. E para Sarepta era um perigo. Elias tinha que enfrentar vários perigos. E não é diferente, nós temos que enfrentar vários perigos da nossa vida. Né? Hoje, através da pandemia, nós temos que ficar em casa. E se nós ficarmos em casa, sem sair, nós vamos passar fome. Se nós esperarmos pelo governo, nós vamos passar fome. Né? Então é um perigo. A nossa vida é um perigo todo dia. E nós temos que sair de casa. Temos que enfrentar o perigo da vida. Deus nos manda enfrentar os perigos da vida. Né? Deus manda Elias ir para Sarepta para ser sustentado, para ser suprido, para buscar provisão. Deus nos manda sair de casa também, enfrentarmos os perigos. Sabemos que a pandemia está aí. Né? E eu ouvi falar esses dias que tem aumentado de novo o caso aí em Manaus. É uma pena. Eu estou desejoso de ir em Manaus. Eu estou desejoso de estar com vocês. Né? Mas é uma pena. Porque, né, é um perigo. E Deus manda Elias enfrentar o perigo. Né? Elias era o homem mais procurado de Israel.
Elias era procurado pela mulher de Acabe, Jezabel. Jezabel queria por qualquer coisa matar Elias. Então ele teria que enfrentar esse perigo para ir para a cidade de Sarepta para buscar alimento. Deus o manda buscar alimento. Deus estava suprindo as necessidades de Elias. Elias estava sendo sustentado por corvos, por animais. Mas tem uma hora que Deus diz: não, Elias, agora é tua vez de buscar alimento. Deus supre as nossas necessidades. Deus sabe as nossas necessidades. E Ele sabe das nossas capacidades, da capacidade que nós temos de enfrentar a vida e buscar alimento. Nós temos que buscar alimento. Deus quer trabalhar na nossa vida, no nosso interior, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir. Deus quer mudar algumas coisas na nossa vida. E talvez essa pandemia esteja nos mostrando algo que Deus queira fazer na nossa vida, meus queridos irmãos. Que Deus queira fazer na sua vida. Não esqueça que Deus sempre quer o melhor para todos nós. Deus sempre quer o melhor para a sua família. Mesmo quando as coisas estão ruins. Mesmo quando as doenças vêm, né? Como diz aquela música. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Mas se não for, Ele continua sendo Deus. Né? Se o alimento vier, Ele é Deus. O apóstolo Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Temos que aprender a viver contente. Paulo teve que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu. Ele não nasceu sabendo. Ele não chegou no evangelho sabendo. Ele vivia outra vida. E nós vivíamos outra vida antes da pandemia. Nós vivíamos outra vida. Todos vocês viviam outra vida antes da pandemia. E temos que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo diz: tanto ser estar humilhado como ser honrado. Né? Então temos que aprender. Temos que ouvir a voz de Deus. Deus diz para Elias: Elias, vai a Sarepta. Vai àquela cidade. Vai, sai. Então, em primeiro lugar, Deus nos manda ir atrás do suprimento. Deus tirou Elias do deserto e manda para Sarepta. Deus tirou Elias da onde Deus estava o sustentando, da onde Deus estava suprindo as suas necessidades. Mas aí a seca vem e Deus usa os meios legais. Deus sempre usa os meios legais para suprir as nossas necessidades. Deus usa os homens, né? Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele bem quer. Então, em primeiro lugar, Deus provê, mas Ele manda-nos atrás do suprimento. Em segundo lugar, Deus supre de onde não tem. Deus supre de onde não tem. Vamos ver o verso 9, por favor. Olha aí para o verso 9. Olha o que Deus diz. Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidó, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê de comida. Então Deus manda Elias sair e manda ele para essa viúva. Só que é interessante esse caso. Deus parece ter um senso de humor. Ele manda Elias para ser suprido por uma mulher viúva. A viúva ela não era apenas pobre, ela era super pobre. Ela era muito pobre. Olha o verso 12 que diz: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Ela não era apenas pobre, ela não tinha nada. Nada. Nada.
Em segundo lugar, Deus supre de onde não tem. Deus tira de onde não tem. Deus nos dá de onde não tem. Deus te dá de onde não tem. Essa viúva não tinha nada. Parece ter uma coisa hilária. Parece que Deus quer brincar conosco. Mas não é. Não é. É que Deus quer fazer coisas maravilhosas na nossa vida. É que Deus quer fazer milagre da nossa vida. É que Deus quer que nós acreditamos no seu milagre. É que Deus quer isso. É que Deus quer que você acredite no milagre. É que Deus quer que você acredite que Ele supra. É que Deus quer que você não fique murmurando. É que Deus quer que você não fique reclamando da vida. Ah, essa pandemia. Ah, por que Deus está fazendo isso? Por que isso está acontecendo comigo? Não, Deus quer que você creia. Porque da onde não tem, Ele tira. Da onde não tem, Ele tira. Da onde você menos espera, as coisas saem. Eu sempre ensinei isso para os meus filhos. Nós nunca fomos pastores que ganhamos muito em ministério. Tanto eu como o Raid. Sempre tivemos de trabalhar para que as nossas necessidades fossem supridas. E vocês conhecem isso. Temos 2 filhos. E eles nunca reclamaram. Porque eu sempre ensinei para eles que Deus nos dá, nos supre de onde não tem. Uma vez nós estávamos em casa, aí na frente da igreja, essa casinha aí que nós moramos por muito tempo, na frente da igreja. E eu disse para o Marcelinho, nós não tínhamos nada naquele dia, nós estávamos, não que estávamos passando necessidade, não, é porque naquele dia nós não tínhamos nada mesmo. E de repente, alguém chegou e nos deu uma oferta. Eu disse, Marcelinho, tu vai ver a provisão de Deus. E ele conta isso. Você vai ver a provisão de Deus hoje, neste lugar aqui. E de repente, irmãos, chegou alguém nos trazendo uma oferta. Uma vez eu estava na frente da igreja. Era um domingo. Como eu sempre cheguei na igreja, o pessoal começava no louvor e eu ia para frente da igreja. Vocês lembram que eu ia para frente da igreja? Chegou uma pessoa que não era crente, um rapaz daí de perto, que não era crente. E ele disse assim, pastor, eu quero lhe dar uma oferta. Não era nem crente, um rapaz, um moreno que tem aí, que sempre anda por aí. Pastor, eu quero lhe dar uma oferta. Eu disse, mas por quê? Ele disse, não, eu quero lhe dar uma oferta. Deus supre da onde não tem. A viúva não era apenas pobre, mas ela era muito pobre. A mulher que iria lhe sustentar estava para morrer de fome. Imagine isso. A mulher que ia sustentar Elias estava para morrer de fome. A viúva experimenta um milagre na sua cozinha. Ela experimenta um milagre. Olha o verso 15 que diz: Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram eles, e era a sua casa muito, ela e a sua casa muitos dias. A viúva experimenta um milagre na sua cozinha. Na fornalha somos desafiados a esperar um milagre de Deus. Lembra lá da fornalha? Aonde os amigos de Daniel foram jogados dentro da fornalha? Na fornalha sempre o Senhor Jesus está conosco. Na fornalha sempre o Senhor Jesus está conosco. Nas dificuldades sempre o Senhor Jesus está conosco. E eu digo isso, irmão, por experiência. E eu digo isso porque eu passei pela fornalha. Eu digo isso porque eu passei pelo fogo. Eu digo isso porque eu passei pelo vale da sombra da morte. E a Bíblia diz que aquele que passa pelo vale da sombra da morte, ele não teme porque o Senhor está com ele. O servo de Deus que passa pelo vale da sombra da morte, Deus sempre está com ele. Eu falo isso porque, eu tenho passado, eu tenho experimentado das bênçãos de Deus esses últimos tempos.
esses tempos de enfermidade, esses tempos de dificuldade. Eu quero dizer para você que não foi fácil como ser humano, não foi fácil como homem que está ainda na carne, passar por o que eu passei. Mas Deus supre em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das vossas necessidades. E Ele supre. Nós temos que esperar no Senhor. Nós temos que viver no Senhor. Nós temos que buscar o Senhor a cada dia, a cada momento, a cada instante, porque nós sabemos que Deus suprirá. Deus tira da onde não tem, porque Deus é poderoso e nós temos que crer no poder de Deus. Se nós somos crentes, se nós cremos na palavra de Deus, se nós cremos no Evangelho, nós devemos tirar, crer. E Ele sabe o que faz, como faz, da onde faz. Deus manda Elias para a casa de uma viúva que não tinha nem para ela comer, nem para o seu filho comer. Que coisa maravilhosa. Que bom estar do lado de Deus. Que bom fazer. Que bom fazer como Deus manda. Que bom obedecer a Deus. Que bom viver para Deus. Que bom estar do lado desse Deus que é todo poderoso. E eu estou falando isso porque eu sei quem é esse Deus. Eu sei o que é essa palavra. Eu sei o que essa palavra pode fazer na vida de um homem. Na sua vida, meu irmão. Na sua vida. Crê e verás a glória de Deus. Crê e comerás o melhor dessa terra. Estamos passando momentos difíceis. Mas tem crentes dando testemunho do que Deus tem feito na sua vida. Das maravilhas que Deus tem feito na sua vida. E não é pouca, não. É muitas. Muitas maravilhas que Deus tem feito. É grandiosas maravilhas que Deus tem feito. Porque Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E em terceiro lugar, Deus supre abundantemente. Quando Deus supre, Ele não dá qualquer coisa, não. Quando Deus supre, Ele dá abundantemente. Precisamos confiar na palavra de Deus. Precisamos nos matricular na escola de Deus. Elias foi homem que andou na presença de Deus. Precisamos querer Deus. Precisamos querer mais de Deus. Como podemos pregar sobre fé se não temos fé? Somos os primeiros a morrer de medo quando alguma coisa acontece. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, somos os primeiros a morrer de medo, né? Em Filipenses 4:6, Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela ação, pela oração e pela súplica com ações de graça. Se vivemos pela fé, devemos viver pela fé na presença de Deus. A graça de Deus é melhor do que tudo. O rei Davi disse que a tua graça é melhor do que a vida. Quando Deus supre, Ele supre abundantemente. Olha o verso 16. Da panela a farinha não faltou, não acabou. E da botija o azeite não faltou. Uma pessoa que estava morrendo de fome. Uma pessoa que não tinha o que comer. A farinha não faltou. O azeite não faltou. Na verdade, teve abundantemente. Ela não soube mais o que foi fome. Mas temos que crer. Não precisamos murmurar. Quando estivermos com pouco, não precisamos murmurar. Eu quero dizer, irmãos, para vocês, que Deus vai suprir. Que Deus suprirá cada uma das vossas necessidades. Mas creia. Creia de todo o coração. Se vivemos pela fé, devemos viver profundamente essa fé. A ansiedade é terrível na vida.
né? A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Entendeu? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos salvou. Deus provirá cada uma de nossas necessidades. Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe cada momento, cada segundo da sua vida, Deus sabe o que você precisa. Deus conhece a sua vida, Deus conhece a sua fé. Deus sabe aonde você pode chegar, Deus sabe da onde Deus vai tirar, mesmo que às vezes as coisas parecem desesperadoras, mas olhe, Deus tira da onde não tem. Deus supre da onde não tem. Deus supre da onde não tem. Deus supre da onde não tem. E é interessante, irmãos. É interessante. Deus é maravilhoso. Eu estou falando isso para vocês de verdade. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Irmãos, eu sei que a igreja está contribuindo comigo. Eu quero até agradecer a vocês. Mas nesse ano vai chegar ao fim. Nesse ano vai chegar ao fim. E vocês pensam que eu estou preocupado? Eu sei que Deus é maravilhoso. Eu sei que Deus vai suprir, eu sei que Deus vai tirar da onde não tem. Eu sei, porque até agora Ele tem feito isso. Eu sei. Eu sei que vocês têm me ajudado esse ano, mas eu sei que vocês vão precisar prosseguir com a vida de vocês, prosseguir na igreja. Eu sei que vai findar nesse final de ano. Mas eu sei que Deus vai arrumar um outro jeito. Que Deus vai arrumar um outro meio. Porque Deus supre de onde não tem. Porque Deus, quando supre, Ele supre abundantemente. Porque Deus nos manda buscar, nos manda ir atrás, nos manda trabalhar, nos manda viver para a honra e glória do seu nome. Olha, eu tenho 21 anos de ministério. 21 anos de ministério. E é incrível. 21 anos de ministério. Criei 2 filhos. O Marcelinho vai completar agora 21 anos. O Jonas vai completar 16 anos. Mas como a Bíblia diz, jamais vi um servo do Senhor mendigar o pão. E olha que a nossa igreja, passei 10 anos em Terra Nova. E olha que a nossa igreja não tem muito. Mas olha o que nós fizemos com pouco em Terra Nova. Olha que nós mudamos. Nós só não construímos a casa pastoral porque nós paramos um pouco. Mas olha o que Deus fez. Deus é maravilhoso. Se nós formos olhar para nossas entradas em Terra Nova, olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Por isso que nós temos que crer que esse Deus supre todas as nossas necessidades. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra neste momento. Quero agradecer profundamente a oportunidade que a igreja está dando de pregar, de trazer a palavra de Deus, né? Desculpe alguma falha aí, né, em alguma coisa, mas que a palavra de Deus possa fazer morada no nosso coração. Que a palavra de Deus seja o árbitro de nossa vida. Que a palavra de Deus faça a diferença na nossa vida e que nós possamos colocá-la no nosso coração para nós não pecarmos contra Deus nesse tempo difícil. É um tempo tão difícil. É um tempo tão difícil para cada um de nós. E nós sabemos disso. Nós sabemos. Nós sabemos que Deus vai mudar a história. Eu sei que Deus vai mudar a história. O mundo não vai mudar, porque a palavra de Deus diz que o mundo vai de mal a pior. Se eu falar para você que o mundo vai mudar, que o mundo vai melhorar, não vai. Não vai. Eu estou aguardando a qualquer momento a volta de Jesus. Eu estou aguardando. Eu espero estar vivo para ser arrebatado. Nós temos que aguardar. O mundo está um caos. O mundo está perdido. Mas Deus tem cuidado de nós. Mas Deus tem cuidado de nós. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus abençoe a vida de vocês aí. E que a palavra de Deus faça morada no seu coração. Amém? Vamos orar.
Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, a tua palavra que faz maravilha, a tua palavra que muda a nossa vida, a tua palavra que faz a diferença na nossa vida. Muito obrigado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus abençoe as crianças, que Deus abençoe os adultos, que Deus abençoe os senhores e as senhoras, que Deus abençoe. Um bom restante de culto, uma boa noite, que todos possam ir felizes para os seus lares. Esteja orando pelo nosso país, por esse momento tão difícil. Esteja orando pela minha vida. Eu preciso muito das suas orações, tá? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.